Olá, caríssimos alunos, satisfação imensa tê-los aqui novamente. Essa é a nossa segunda aula do canal Professor Helder Carneiro. E é claro, a gente vai tratar de um assunto importantíssimo para você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio e demais vestibulares. Vamos falar, e é claro, atendendo também a muitos pedidos, de Antiguidade Oriental. Fazer uma análise sobre as principais civilizações da Antiguidade Oriental. Então, desde já, eu peço que você possa justamente dar aquele like, curte esse vídeo, compartilha para os amigos, para que o nosso canal fique cada vez mais forte. Beleza? Então, vamos lá, solta a vinheta! Muito bem, amigos. Olha só, nós vamos então começar a fazer uma análise sobre a Antiguidade Oriental. Vamos analisar 5 civilizações. É claro que essas civilizações, elas também são conhecidas por impérios teocráticos de regádio. Mas como assim, Helder? Impérios teocráticos de regádio. Meus amigos, impérios teocráticos, é importante ressaltar, são justamente aqueles impérios onde política e religião têm uma forte ligação. São intimamente ligados, tá certo? E de regádio porque essas civilizações construíram impérios próximos aos grandes rios. Enfim, denominamos essas civilizações de impérios teocráticos de regádio, tá certo? Então, primeira dica para você que está se preparando para os vestibulares. Se desenvolveram próximos aos grandes rios. É claro, como eu disse, teocracia, cracia governo, teo Deus, ou seja, governo de Deus. São aquelas civilizações onde política e religião tinham uma fortíssima ligação. E evidentemente que essas civilizações, elas acabaram construindo obras para melhor aproveitar as águas desses grandes rios. As obras hidráulicas, elas acabaram sendo uma característica constante entre essas civilizações que nós vamos estudar. Outro detalhe muito importante é que podemos classificar estas civilizações como possuidoras do modo de produção asiático. E aí, moçada, não esqueça, toda vida que nós falarmos em modo de produção asiático, você tem que lembrar de 2 características que são importantíssimas. A primeira característica é que nas civilizações que possuem este modo de produção, o Estado sempre se apropria do excedente produzido. Ou seja, há a produção agrícola, quando a colheita é feita, tira-se a parte do povo e o que sobra pertence ao Estado. Uma outra característica importante é que o povo, no modo de produção asiático, ele sempre trabalha em regime de servidão coletiva. Então, eu diria para vocês que quando se analisar uma civilização que possui o modo de produção asiático, essas são as 2 principais características, ok? Bom, é evidente que vamos falar das primeiras civilizações. A primeira civilização que vamos discutir nesta nossa aula é a civilização egípcia, a civilização do Antigo Egito. Pessoal, uma civilização brilhante, uma civilização que até hoje nos fascina muito, tá certo? Importante informar a vocês que a localização geográfica da antiga civilização egípcia, evidentemente, no Egito, lá no nordeste da África. E atenção para uma característica importante. Pessoal, quando a gente analisa a geografia do Egito, nós percebemos que o Egito está cercado por barreiras naturais. Percebemos, por exemplo, ao norte o mar Mediterrâneo, ao leste o Mar Vermelho, ao oeste, ao sul, vários desertos, meus amigos. Enfim, essas barreiras naturais, elas acabaram dificultando as invasões estrangeiras no Egito.
Por muito tempo, o Egito ele pôde se desenvolver sem sofrer essas invasões. Então isso foi muito importante para o próprio desenvolvimento desta civilização. Mas, como eu disse, apenas dificultou invasões inicialmente, porque evidentemente que depois as invasões elas acabam ocorrendo, coisa que já já falaremos nessas dicas para o vestibular, tá certo? Outro detalhe muito importante, gente, quando nós falamos da civilização egípcia, nós temos que falar dele, o rio Nilo. O Nilo, evidentemente, como já diziam os gregos antigos, é, sem sombra de dúvida, o responsável pelo desenvolvimento desta civilização no Nordeste da África. O Egito, como dizia Heródoto, é uma dádiva do Nilo. E olha, gente, é um rio grandioso. O rio Nilo, para que você possa compreender de forma mais específica, é, né, o segundo maior rio em extensão do mundo. Esse rio é um rio tão grandioso, pessoal, que é possível visualizar ele de fora do planeta. Olha essa imagem, olha essa outra imagem por satélite. Então, é muito importante que a gente possa fazer essa análise, tá certo? A respeito do rio Nilo. E graças às águas deste rio, o povo egípcio pôde desenvolver sua economia, pôde desenvolver uma agricultura em uma região, não é? Ou seja, desértica. Até porque o Nilo, ele corta o Egito de sul a norte, pessoal. As cheias regulares do rio Nilo foram importantíssimas para o desenvolvimento desta civilização. Tranquilo? Outra informação crucial. A história da civilização egípcia antiga pode ser dividida em dois grandes períodos. O primeiro período nós chamamos de período pré-dinástico e o segundo período, período dinástico. Ô Helder, qual é a diferença entre eles? Gente, o período pré-dinástico é o período anterior aos faraós. Já o período dinástico é o período que inicia a partir do primeiro faraó. E analisando o período pré-dinástico, ainda numa fase que podemos considerar de pré-histórica, tá certo? Nós vamos perceber que ali, ao redor do rio Nilo, nós vamos ter a formação das primeiras aldeias. Inicialmente apenas aldeias. Mas com o aumento populacional, com, né, a complexidade da vida, né, em sociedade, era importante construir obras hidráulicas. E à medida que a população aumentava, essas obras hidráulicas elas tinham que ser, né, reformuladas. Elas deveriam ser construídas em maior proporção. Coisa muitas vezes que uma simples aldeia não tinha a menor competência para isso. Por isso foi que as aldeias acabaram se unindo, formando os nomos. Esses nomos construíram obras hidráulicas ainda maiores. É importante ressaltar que a população continuou crescendo. E aí os nomos acabam se unindo, formando dois reinos no Egito. O reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Até, meus amigos, que, né, o rei do Baixo Egito, ele acabou invadindo o Alto Egito e unificando os reinos. Este rei, eu me refiro a Menés, que ao unificar os reinos, deu início ao Império Egípcio. E ele, Menés, se tornou o primeiro faraó do Egito, dando um fim ao período pré-dinástico e iniciando o período dinástico, ok? E é claro, ele, Menés, se tornou o primeiro faraó. Mas, Helder, quem é o faraó? Gente, o faraó não é um simples governante, tenho certeza que você já leu isso e a gente tem que revisar aqui nessas dicas. O faraó, além de um governante, ele é considerado um Deus vivo na terra, merecedor de um culto à sua pessoa, com sacerdotes que o veneravam. Então, o faraó, ele não era um simples governante, mas um Deus vivo na terra. Tranquilo? Moçada, sobre o período dinástico, para analisarmos de forma mais didática possível esse período, nós dividimos a história do período dinástico em três grandes partes. A parte do Antigo Império, a parte do Médio Império e a parte do Novo Império. Então vamos ver aqui
as principais características sobre cada uma dessas fases da história do período dinástico, tá certo? É claro que eu vou focar aquilo que mais foi cobrado nos últimos anos nos principais vestibulares do país. Vamos começar com o período do Antigo Império. Bom, neste período do Antigo Império, meus amigos, nós vamos ter aí, né, uma característica interessante, que é a centralização do poder político nas mãos do faraó. O faraó, ele realmente era o senhor de tudo e de todos. Como eu já disse, não era um simples governante, mas um verdadeiro Deus vivo na terra. Tá certo? É nesse período que nós vamos ter a construção de obras faraônicas, as pirâmides, que inclusive até hoje resistem ao tempo, tá certo? E eu me refiro principalmente daquelas 3 grandes pirâmides, as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, deixando bem claro a todos que existem várias outras pirâmides de menor porte no Egito, várias obras arquitetônicas que ainda datam também aí do Antigo Império, tá bom? Então, é importante ressaltar que estas pirâmides do Antigo Império, as maiores, Quéops, Quéfren e Miquerinos, elas representavam túmulos destes faraós. Até porque esses primeiros faraós resolveram construir túmulos para que todos pudessem ver, para que todos percebessem a magnitude do poder que eles tinham. Tá certo? Outro detalhe curioso é que, né, no finalzinho do Antigo Império, nós começamos a perceber aí as primeiras invasões, né, gente, no território egípcio. Tá bom? Bom, essas invasões, elas acabam aí dando início ao Médio Império. O Médio Império tem como característica, pessoal, a construção de inúmeras obras públicas também, e é claro, é o momento em que os faraós acabam tendo o seu poder político enfraquecido. Enfraquecido em virtude das invasões, e é claro que à medida que os faraós enfraqueciam o seu poder, os nomarcas, aqueles que representavam, né, as províncias do Império Egípcio, esses acabavam fortalecendo o seu poder. É verdade que tudo isso em virtude também da invasão que o Egito sofreu. A invasão de um povo chamado de Hicsos, que graças a técnicas militares avançadas, inclusive utilizando cavalos, eles acabaram invadindo o Egito. Dominaram o Egito por alguns anos. É claro que o povo egípcio aprendeu essas técnicas militares e depois utilizou essas técnicas contra os próprios Hicsos, expulsando-os. Meus amigos, é o momento em que nós temos aí o início do novo império, que é considerado, sem sombra de dúvidas, uma das fases mais importantes da história egípcia. Os faraós que haviam, né, enfraquecido o seu poder, voltam a centralizar este poder político. É importante também lembrar aqui que o novo império é marcado pelo expansionismo, né, da civilização egípcia. Técnicas militares avançadas, é um momento de maior riqueza e esplendor da história egípcia, não podemos esquecer isso. E é claro, tudo isso marcado pelo militarismo que se desenvolveu neste período da história da civilização egípcia antiga, beleza? Bom, atenção para um assunto que cai bastante nos vestibulares. Nós sabemos que foi no Novo Império que tivemos uma reforma religiosa importantíssima, a reforma religiosa do faraó Amenófis IV. Pessoal, essa reforma, ela é importante porque foi a primeira tentativa de implantação de uma religião monoteísta na história da humanidade. Olha que interessante. Antes mesmo dos hebreus. Lá no Egito, o faraó Amenófis, preocupado com o fortalecimento do poder dos sacerdotes, ele resolveu acabar com o politeísmo e instaurar uma religião monoteísta. Uma religião que cultuaria o deus Atom, representado pelo círculo solar. Inclusive o próprio Amenófis IV chegou a mudar o seu nome para Akhenaton.
Bom, é bem verdade que o povo egípcio, esse continuou politeísta, e é claro que esta reforma religiosa, ela acabou durando apenas até a morte do faraó. Assim que ele morreu, o faraó seguinte, o Tutankhamon, ele restaura o politeísmo. Então, a reforma religiosa de Amenófis IV, ela tem caído bastante em inúmeros vestibulares e a gente não pode deixar de fazer esse comentário sobre ela, tá certo? Então, primeira tentativa de implantação de uma religião monoteísta na história. Reforma religiosa de Amenófis IV. Moçada, é claro que, ao mesmo tempo que foi um período de esplendor, foi também um período em que a civilização egípcia acabou, né, sendo dominada por nações estrangeiras. Eu me refiro a diversas nações estrangeiras, né? Nós vamos ter aí persas, macedônicos, e aí depois vem romanos, enfim. Aí o Egito virou uma província romana. Bem, tudo tranquilo com essa análise que fizemos até agora? Bom, agora vamos analisar, né, temáticas pontuais. Por exemplo, qual a característica política, né, que predomina na civilização egípcia antiga? Bom, falamos de uma teocracia. Como eu já disse no início, o governo egípcio ele tem uma forte relação com a religiosidade. A religiosidade ela está presente em praticamente tudo da civilização egípcia. E lá, como eu já disse, o governante não era um simples governante, mas um Deus vivo na terra. Outro detalhe importante é com relação à própria religião. Podemos caracterizar a religião egípcia como sendo uma religião politeísta antroposomórfica, ou seja, os deuses, que eram vários deuses egípcios, tinham formas tanto humanas como de animais. Outro detalhe é que eles acreditavam na vida após a morte, inclusive eles preservavam os corpos de seus mortos, acreditando que a alma retornaria depois para estes corpos. Daí o desenvolvimento da própria mumificação, meus amigos. Inclusive, nós provavelmente já vimos em várias imagens de múmias egípcias espalhadas em vários museus do mundo. Tá bom? Com relação à escrita e à literatura, pessoal, atenção! A escrita egípcia, ela era caracterizada por ser hieróglifos. Esses hieróglifos, eles, de certa forma, podem ser classificados em 3 tipos. Uma escrita hieroglífica, que era considerada sagrada, a que era encontrada nos templos, nos palácios. Uma escrita chamada de hierática, que é uma simplificação da hieróglifica, né, a sagrada. E uma escrita chamada demótica, uma escrita mais popular. Quando eu falo popular, não é que o povo sabia ler e escrever, não, viu? Mas um grupo, né, chamado de escribas. Esse grupo, ele de certa forma utilizava esse tipo de escrita, a demótica. A hieroglífica e a hierática era mais utilizada pelo grupo sacerdotal. Tranquilo? Com relação à literatura, a gente tem como maior referência o Livro dos Mortos, que era o livro que trazia os principais rituais fúnebres. Ok? Com relação à sociedade egípcia, gente, uma sociedade extremamente, né, estratificada, extremamente dividida, aonde no topo da pirâmide você tem um faraó, a nobreza, os sacerdotes, e na base da pirâmide você vai ter os escravos. Atenção! Embora a civilização egípcia possuísse escravos, é muito importante ressaltar que esses escravos não eram os grandes responsáveis pela produção da existência dessa civilização. Por isso que o modo de produção da civilização egípcia não é o escravista, mas sim o modo de produção asiático, porque quem era o maior responsável pela produção da existência era, né, o povo trabalhando em regime de servidão coletiva. Com relação às ciências, meus amigos, olha, a civilização egípcia foi extraordinária. Uma matemática, uma engenharia, é só você olhar, por exemplo, a construção das pirâmides.
Aquilo exigia um conhecimento matemático de engenharia impressionantes. Além disso, conhecimento de astronomia, conhecimento de medicina, a própria mumificação permitiu um conhecimento da anatomia humana, tá certo? Que foi primordial. Inclusive, sabemos hoje que os egípcios já realizavam cirurgias cranianas naquele período. Enfim, gente, estamos falando de uma civilização impressionante e fascinante. Eu espero que estas informações, elas ajudem vocês nos estudos. Lembrando que aqui é apenas um breve resumo, tá certo, pessoal? Quem quiser depois indicações de livros, eu posso até indicar alguns historiadores que pesquisaram bastante e obras que são utilizadas como referências para os principais vestibulares, tá ok? Espero que você tenha gostado. Até a nossa próxima aula e não esqueça, curte o vídeo, compartilha, sucesso, bons estudos. Valeu, gente!